A graça e paz. Eu sou a pastora Daniela da Igreja Batista do Calvário, da cidade de Jussara, Goiás. E eu tenho uma palavra para compartilhar com você que se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21 a seguir, que diz: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. Desde aquele momento, sua filha ficou sã. Nessa passagem, nós vemos um dos grandes milagres do Senhor, que ele liberta essa jovem, essa menina que estava endemoniada. Nós aprendemos com essa mulher cananeia, e nos ensina sobre a fé, nos ensina acerca do potencial da fé que nós temos e que nós precisamos executar em nossa vida. Nós vemos que muitas vezes é difícil ter fé quando as coisas estão indo de mal a pior. Em meio a essa pandemia, como ter fé, como alcançar um milagre que nós precisamos. É alguém que está internado, um ente querido que está muito mal. É a questão econômica que nos atinge financeiramente, a nossa despensa que muitas vezes começa a faltar alguns itens para que nós possamos nos alimentar, e assim a nossa fé ela vai se reduzindo, vai se limitando a quase nada. Mas nesta manhã, com esta palavra, eu tenho algo a compartilhar na qual eu aprendi que a nossa fé ela não pode se limitar às nossas circunstâncias. Eu vejo essa mulher cananeia, quando ela se aproxima de Jesus, tinha tudo desfavorável para que ela não alcançasse ali talvez a atenção de Jesus, talvez para que ela não alcançasse o milagre de Jesus. Mas no versículo 25, eu vejo essa mulher adorando ao Senhor primeiro e depois clamando. O que eu aprendo quando eu adoro ao Senhor, eu demonstro a Ele a minha fé. Eu entendo assim que a nossa fé muitas vezes ela não pode ser limitada às nossas circunstâncias, e assim não podemos deixar de adorar. Adorar ela tem que ser o foco da nossa vida de fé. Então, para você que muitas vezes está passando por um momento difícil interiormente, está depressivo, está sem perspectiva, entenda que a adoração ela é o ponto principal e crucial para que alcancemos Jesus. E essa mulher, ela soube adorar e depois ela usou a fé diante do Senhor. Quando nós muitas vezes passamos por momentos difíceis, a nossa tendência é querer murmurar, querer se queixar, mas eu aprendi com essa mulher que nós precisamos adorar. Nós não podemos deixar que o nosso coração se encha de frustração, se encha de tristeza, a ponto de abafar o nosso espírito adorador. O que nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 6 é: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Essa mulher ela não desistiu. Enquanto aqueles discípulos estavam dizendo, peça para que ela pare, para que ela não nos interrompa, ela está nos abafando, e Jesus dá uma resposta seca para aqueles discípulos. Estava ensinando que ele não foi chamado somente para ovelhas perdidas da casa de Israel, ele foi chamado para todos aqueles que o clamassem. E você, às vezes você não se acha digno, mas clame ao Senhor, exercite a sua fé, porque quando nós clamamos com fé, nós movemos o coração do Senhor. Essa mulher cananeia, ela tinha uma filha que estava endemoniada, mas ela não deixou de adorar. Ela poderia talvez ter se ofendido com aquela resposta que Jesus dá a ela, simplesmente quando ele fala assim, olha, porém não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Estava dizendo que ela talvez não fosse digna de receber, mas foi talvez uma forma sarcástica que Jesus usou, mas ela com sua audácia
né? Porque ela sabia que se Jesus quisesse, ele poderia trazer resposta ao clamor. Ela responde: Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu vejo aqui que ela estava querendo dizer, por mais que ela não merecesse, mas que ele desse um pouquinho daquilo que ele tinha, que era o suficiente para ela alcançar o milagre. Então, entendendo o potencial de fé que essa mulher demonstra e nos ensina, que nós precisamos executar o mínimo de fé que temos para alcançar um grande e talvez estrondoso milagre que nós precisamos. O que nós aprendemos também é que nós não podemos adorar a Deus somente por aquilo que Ele nos faz, não. Nós precisamos adorar a Deus por aquilo que Ele é, que é o Deus das nossas vidas, que rege e controla todas as coisas. Afinal, Deus ele não é indiferente à nossa fé. Ele sabe exatamente quando um coração de fé ora e clama a Ele, quando um coração que tem fé e entende que Ele tem poder de fazer e desfazer, Ele tem poder de mudar a história. Quando esse coração de fé, com sua oração, com seu clamor, com a sua adoração, atinge o coração dele, ele não se torna indiferente, ele se torna um Deus que age e responde quando nós clamamos. O que eu aprendo com este texto é algo que me fortalece e que me ensina e me motiva a cada dia a ter fé, a crer, a esperar, a confiar que o mover dele vai alcançar a minha vida independente daquilo que eu mereço, mas é por aquilo que Ele quer fazer, por aquilo que Ele pode fazer, por aquilo que está no controle das suas mãos. Que neste momento você guarde no seu coração que esse Jesus a qual nós servimos é um Deus que te ama e a sua fé é suficiente para alcançar o milagre que você precisa. Haja como essa mulher, não olhe para as circunstâncias, adore a Ele, não se limite à sua pequenez, talvez à sua insignificância, que talvez você olhe para você e não vê valor nenhum. Mas olha o quanto você é especial, o quanto você tem valor para esse Jesus que deixa tudo, para tudo, quebra todo o protocolo para que se cumpra na sua vida aquilo que você crê, aquilo que você espera e aquilo que você busca. Amém? É a palavra que eu quero deixar ao seu coração neste momento, que se sinta fortalecido, edificado. Este texto que nós lemos no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21 a seguir, seja para você, né, um norte, te fortaleça. Quando o seu psicológico está trabalhando desfavoravelmente, contra a sua vontade de servir, contra a sua vontade de crer, contra a sua vontade de esperar, lembre-se que a fé é suficiente para que você alcance o milagre. Não deixe que aquilo que o inimigo lance contra a sua vida te impeça, seja um empecilho de você alcançar o milagre da parte do Senhor, assim como aqueles discípulos estavam querendo limitar aquela mulher para que não incomodasse o mestre. Incomode sim. Haja incomodando a Cristo, porque Ele não se sente incomodado com você. Ele tem prazer de estar junto e ter uma interação, um relacionamento profundo com você. Creia nessa palavra nessa manhã. Seja abençoado, que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana cheia da graça do Senhor e que você tenha grandes testemunhos a contar através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz.